No vídeo de hoje, nós veremos como podemos fazer uma representação de taludes de corte e de aterro no Arquicad. Lembrando que o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior que eu fiz na semana passada sobre criação de taludes de corte e de aterro no Arquicad. Como se pode fazer taludes de corte e de aterro sem uso de add-ons do Arquicad de forma prática, eficiente e correta. Então, se você não viu essa aula, vou deixar o card aqui, dá um pulo lá, assiste essa aula e depois volta aqui para poder entender melhor como que nós podemos fazer a representação dos taludes de corte e de aterro. E se você está vindo aqui pela primeira vez, curte Arquicad, curte BIM, está querendo agregar mais valor na sua profissão de arquiteto com esses conhecimentos, deixa o like aqui para saber que esse vídeo é interessante para você e se inscreva também no meu canal para ser avisado dos vídeos que estão sendo lançados semanalmente por aqui. Vamos lá? Então, na semana passada nós vimos sobre a criação de taludes de corte e de aterro no Arquicad utilizando operadores. Então nós criamos elementos planos com malha que serviram para poder fazer o corte do terreno e criamos também outras malhas de aterro para fazer o nosso platô e também o nosso talude de aterro. Então, quando eu habilito aqui todos os vegetais da minha vista, é possível ver aqui os operadores em vermelho que foram utilizados em malha, malha sem espessura, para fazer os cortes e também o platô. E com a ferramenta de malha fizemos os aterros e fizemos os taludes. Fizemos operações booleanas de subtração e conformamos aqui todo o nosso terreno. No entanto, nós vimos um problema em relação a esse método de realização de platôs e de taludes. Quando a gente vai em 2D, não existe uma representação boa, naturalmente, do platô ou mesmo dos taludes de corte de aterro. A gente tem aqui, são os operadores sendo representados, mas a gente não tem como que ficou de fato a interseção desses taludes com o nosso terreno. E hoje nós veremos então 3 métodos de como que nós podemos resolver essa situação. Pois bem, então o primeiro método é um método muito simples de se fazer, mas um método que eu já digo aqui de início que eu não recomendo, pois ele não tem, depois que você realiza ele uma vez, você depois fica limitado na edição da sua malha. Porque, na verdade, nós vamos converter a malha em um morph. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é isso aqui. Eu vou voltar aqui no nosso 3D para vocês visualizarem. Vou ocultar aqui esses elementos operadores de malha, então vou esconder eles aqui. Eu vou selecionar aqui tanto o meu terreno quanto o meu platô de aterro, né, meu platô e meus taludes de aterro, e com o botão direito eu venho aqui e vou converter em morph. Ele vai pedir aqui se eu tenho certeza em relação a essa conversão, porque uma vez feita a conversão em morph, não tem volta, a malha, nós não voltamos mais para ser um elemento em malha, então eu dou um OK aqui e ele converte tudo aqui então em morph agora. Se a gente olhar em 2D, vocês verão então que ficou a representação perfeita aqui das interseções dos meus taludes, né, tanto aqui o de corte quanto a parte do aterro. Então, assim, a representação na delimitação dos meus taludes está perfeita. No entanto, o problema é justamente esse, virou um morph. E quando eu tenho um terreno em morph, aí depois eu não consigo mais fazer nenhuma edição com a facilidade que eu tenho com as ferramentas de malha. Então é um método que eu não aconselho. Então nós vamos voltar aqui, eu vou dar um undo nessa operação, Ctrl Z, né? Voltamos aqui a ser uma malha, e nós veremos aqui o segundo método de como que nós podemos fazer essa representação. O segundo método que nós temos, então,
para transformar a representação dos taludes em uma representação fidedigna é converter aqui a nossa vista em uma vista, um documento 3D. Na verdade, nós vamos criar uma vista em documento 3D. E para isso, a gente vem aqui na nossa vista, essa vista daqui que está, é a única aqui que está no meu mapa de vista, para o nosso exemplo. Eu clico com o botão direito e vai ser um novo documento 3D a partir da planta baixa. Vou deixar sem o ID aqui e vou colocar taludes, simplesmente como um exemplo. E vou dar um OK. Pois bem, então aqui foi gerada a minha vista em 3D. Vocês podem ver que está aqui estranho, está cortando aqui um pedaço. Esta vista em 3D foi gerada no nosso mapa de projetos. Então aqui no nosso navegador eu venho no mapa de projetos, documento 3D e está aqui, taludes. E por que eu estou vendo assim? Eu estou vendo assim porque quando a gente converte uma vista em um documento 3D, ele tem a visualização dele mais fidedigna possível das superfícies em 3D que nós temos, seja numa malha, seja um elemento 3D, um elemento geométrico. Então aqui o que nós estamos vendo é a vista sendo cortada em um determinado ponto. O que nós temos que fazer aqui é ajustar a nossa vista de forma que a gente veja completamente de topo, como numa implantação. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e venho em definições de documento 3D, e aqui onde eu tenho a projeção da planta, vocês podem ver que está aqui selecionado planta e o plano de corte está em 1:10. Isso aqui é muito parecido com o que acontece nas vistas, nas definições de vistas no mapa de vistas, que a gente tem ali a definição do plano de corte. Então eu vou subir com esse plano de corte de forma que eu veja tudo o que tem para baixo sem cortar. Então eu vou colocar aqui 9 metros, que eu tenho certeza que vai dar certo aqui no meu terreno, e vou dar um OK. E a partir do momento que eu faço isso, vocês podem ver que eu já estou vendo aqui todo o meu terreno, eu vou ocultar aqui esses meus elementos que são operadores, então eu vou selecionar um aqui e vou esconder o vegetal. E vocês podem ver então que nós estamos vendo aqui a nossa vista da mesma forma como foi gerado a malha em Morph no exemplo anterior. Nós estamos vendo aqui toda a conformação dos taludes de corte de aterro, fazendo a interseção correta com o nosso terreno. Então, está muito funcional, com a vantagem que nós mantemos ainda todos os nossos elementos originais. Então nós temos aqui tudo como malha, os elementos aqui também do aterro são malhas que estão cortadas, então tudo exatamente da forma como nós estávamos trabalhando na vista anterior. E se a gente quiser, nós podemos também ajustar aqui a representação gráfica para que fique uma representação gráfica mais sóbria. Aqui nós estamos vendo tudo em colorido, estamos vendo também com uma sombra projetada aqui e aqui. Para poder resolver isso, basta que a gente venha aqui com o botão direito, venha em definições do documento 3D, e aqui quando eu abro então a minha caixa de diálogo, vocês podem ver que eu tenho uma aba aqui, que é a aparência do modelo. É uma aba muito parecida com o que nós temos quando a gente também abre essa opção de definições em 3D nas seções e nas elevações, que a gente pode trabalhar ali graficamente essas vistas. E aqui, nos elementos não cortados, eu posso, por exemplo, mudar da opção atual, que está uma superfície com cor, não sombreada, para uma caneta uniforme, não sombreada. Eu vou deixar aqui a caneta em branco e dou OK. E aí vocês podem ver que fica aqui uma aparência de documentação mais técnica mesmo. E aí, para poder complementar a minha representação gráfica, o que eu posso fazer então? Eu posso fazer as representações dos taludes. E para isso, eu normalmente gosto de utilizar tramas. Então eu vou vir aqui na minha paleta de tramas, clico nela aqui, e eu vou criar uma trama específica para isso. Ou melhor, eu vou criar duas tramas específicas para isso. Eu vou então aproveitar uma trama aqui na vertical. Eu vou aproveitar então essa trama de bloco, que é uma linha em diagonal.
Então eu vou duplicar essa linha daqui. Eu clico aqui nesse ícone, duplico e vou chamar de talude 150. E logo logo vocês vão entender por que eu estou chamando de talude 150. Vou procurar aqui, porque ele foi lá para baixo. Clico nele aqui. Ele então vai ter 90 graus de inclinação, não 45. Vou colocar essa achura no tamanho da planta, então o tamanho do modelo. Clico aqui então e vou mudar a dimensão na largura para 150. 150 por 150 na verdade. E é importante que esteja ligado principalmente na opção de uso com trama. Então eu vou deixar as outras desligadas aqui e vou manter na trama. Agora eu vou fazer uma nova cópia desse talude 150, venho aqui, vou copiar e vou chamar agora de 75, a metade, né, de 150. Na verdade, eu estou utilizando aqui a dimensão da largura, né, das minhas linhas para poder denominar aqui a minha achura. Então eu venho aqui e vou mudar para a largura de 75. Então, beleza, eu tenho aqui uma achura que está exatamente a metade da anterior. E vou dar um OK. E agora eu venho nas tramas, seleciono trama aqui de desenho, e vou selecionar aqui talude 150, e vou colocar aqui, pode ser linha preta com um fundo também transparente. E vou vir aqui embaixo no meu talude, e com a varinha mágica, apertando espaço, eu clico e criou minha trama, mas está por debaixo aqui do meu talude. Então eu seleciono com Tab a minha trama, venho em edição, venho em ordem de exibição e passar para frente. E aqui então está a minha trama, a primeira parte da trama de corte. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é fazer as linhas menores. Para isso, eu simplesmente vou copiar, Ctrl D, com mais, eu vou jogar aqui uma distância conhecida, pode ser 5 metros, vou mudar aqui para o talude 75, e eu vou cortar aqui a minha trama na metade. Então venho aqui na minha ferramenta de divisão, que é essa ferramenta do machado, venho aqui na metade aqui da minha achura, e pode ser na horizontal mesmo, clico aqui, clico para baixo, deleto, e agora só movimentar aqui 5 metros para baixo na posição que estava. Então venho aqui, e eu vou tirar aqui também as bordas do meu talude. Então eu clico nos dois aqui e tiro as bordas. E assim eu deixo representado os meus dois taludes aqui, e aí eu teria que repetir aqui para todos os outros. Vou fazer aqui para esse na vertical para vocês verem. É rápido, quando a gente pega a habilidade nisso, não tem muito segredo. A gente vem aqui, clica com a varinha mágica, seleciona a trama, joga para cima. No caso aqui eu vou ter que virar a angulatura dele, então eu venho aqui na trama, venho aqui nas opções de trama com ponto vinculado de origem, né, que a gente pode mudar aqui o ângulo, então clica nele aqui e eu vou mudar aqui para a vertical. Então clico aqui nessa paleta flutuante, nesse íconezinho aqui do ponto de origem e jogo aqui para a vertical. Eu posso jogar inclusive aqui para um ponto conhecido se eu quiser. Então eu trago para cá e agora vou jogar aqui 5 metros para fora, copiando, mudo aqui talude 75, vou cortar, venho aqui, corto a parte que eu não quero e jogo novamente para o mesmo lugar. Dessa forma, eu vou fazendo a representação aqui dos meus taludes com trama. Nós também podemos fazer isso com linha, editando linhas maiores e menores, mas eu acho que fica graficamente mais bem representado dessa forma. Fica esteticamente mais interessante. E outra forma de fazer também, vou mostrar a terceira forma, se você não quiser trabalhar com documento em 3D, você também pode fazer isso na planta original, na vista original, que é a vista aqui em planta. Então olha aqui no térreo, né? É justamente essa vista daqui. E aí você, na verdade, você faz o documento 3D, faz as representações dos taludes
e traz as representações dos taludes para cá, né? Então, na verdade, é um artifício gráfico em 2D, mas você ainda está mantendo de qualquer forma ali a representação em 3D original, você está só mesmo transportando ali a representação dos taludes em 2D. Então eu volto ali da minha representação em 3D, no modelo 3D, vou selecionar aqui as achuras dos taludes, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou aqui na minha vista de térreo e vou copiar e colar. E aí que no caso eu vou ter que, pelo menos no talude maior aqui, eu vou apagar aqui momentaneamente o meu aterro, né? Apagar assim, vou esconder o vegetal, vou esconder também o vegetal dos operadores, e aí aqui eu tenho que habilitar as bordas dos meus taludes para poder ver a conformação. Então clico aqui e aí eu estou vendo aqui as bordas do meu talude. Eu posso inclusive fazer tratamentos diferenciados, com achura diferenciada, cores diferenciadas. Na verdade, dentro desses 3 métodos que eu mostrei, o mais interessante que eu acho que vale a pena realmente utilizar, inclusive para implantações, é o documento 3D, porque ele realmente já carrega ali todas as visadas, tudo que a gente precisa ver, e também dá a coerência da vista em planta que uma implantação, que uma planta de terraplenagem precisa. E você, já fazia representação de taludes e de cortes dessa forma? Já sabia como manipular uma planta em um documento 3D e como isso torna tudo mais fácil para poder a gente visualizar como que está sendo ali a movimentação de terra? Deixa seu comentário aqui se você já sabia, se não sabia, se é novidade para você. Nós nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fui!